Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha onde eu estou novamente, aqui nos estúdios da Pomodoro Filmes, para falar com você sobre procedimentos, sobre processos de fazendas, como melhorar os processos no intuito de ajudar a você que trabalha nas fazendas a conseguir otimizar os processos e, consequentemente, a produtividade das pessoas nas fazendas. E hoje nós vamos trazer um assunto muito importante, talvez um dos mais importantes, que é justamente sobre a produtividade no plantio, né? Como a gente faz para reduzir os desperdícios e aumentar a produtividade durante o plantio. O plantio tem uma janela, não tem? Uma janela muito curta, inclusive. Muitas vezes a gente não consegue plantar toda a área dentro dessa janela, dependendo das condições do clima. Esse ano, inclusive, está parecendo que está tudo certo, né? A chuva chegou mais cedo, então todo mundo já está plantando, mas tem situações que no ano passado não foi assim, nós tivemos muito pouco tempo para plantar. Então, quanto menos nós errarmos, melhor para a nossa produtividade. E para a gente começar sobre como fazer para ter mais eficiência no plantio, vamos falar sobre planejamento. Como é que a gente faz o planejamento? Normalmente, já é definido lá na estratégia com o agrônomo, né, ou com a consultoria agronômica, quais são as variedades em cada talhão que vai se plantar. Também é definido qual é a população, né, quantas plantas por hectare, por metro linear. Vai ser 180 mil, 220 mil, 250 mil, dependendo da variedade, dependendo das condições daquele talhão, da fertilidade do solo. Tudo isso é planejado, até aí está tudo certo, então nós já planejamos aí quais são as variedades, quais são as populações, né? Aí vem a parte operacional, qual é a máquina que eu vou utilizar? Tudo estou falando que faz parte do planejamento, né? Então quais máquinas, qual é a minha capacidade produtiva? Quantas linhas eu tenho? Para quantos hectares? Então, a gente vai pegar o número de hectares dividido pelo número de linhas que eu tenho de plantio e nós vamos saber quantas linhas, quantos hectares por linha. Normalmente, o que é que a gente encontra aí na maioria das fazendas? Fica entre 40 e 60 hectares por linha, dependendo da fazenda, claro. E aí vem aquela situação. Tá, mas eu vou plantar 24 horas por dia ou eu só vou plantar no turno, num turnão que chama, né? Então tudo isso tem que planejar para a gente saber quanto tempo eu vou precisar, quantas horas disponíveis eu vou precisar para fazer o plantio todo, né? Então aí vem aquela situação, quantos operadores eu vou precisar? Vamos pensar aqui comigo. Se eu vou plantar 24 horas, eu vou ter que ter 2 operadores, porque eu vou fazer 2 turnos, correto? Muito bem, mas não, aqui não dá porque de noite tem muito mulundu e, enfim, o plantio não fica bom, vou plantar só de dia. Certo, mas se você plantar só de dia, será que vai dar tempo de plantar tudo na janela? Então tudo isso tem que fazer na hora do planejamento. E eu sei que a maioria de vocês fazem e eu só estou reforçando o quanto isso é importante. Então, em uma das fazendas que eu atendo, inclusive, a gente fez isso daí. Fez já no planejamento de contratações de operadores, nós colocamos 2 a mais, que seriam os reservas, para caso eu tenha condições de plantio de 24 horas, dependendo do talhão, porque nem todos os talhões lá, a ideia é que seja plantado de noite, né? Mas tem uns talhões que são bons, aí a gente já deixou preparada essa equipe de 2 a mais, então 2 plantadeiras iriam fazer turno, com uma pessoa que seria o subcoordenador para dar um apoio a essa equipe. Muito bem. Então aí a gente já fez o planejamento de qual a variedade, qual a população, né? E definimos os operadores, as máquinas. Aí vem a questão de tratamento de semente, né? Qual é o tratamento de semente, quais são os produtos que vão ser utilizados, quem é que vai fazer esse tratamento de semente, né? As sementes, que dia que chega essas sementes, será que vão chegar no tempo, não vão chegar atrasadas para o plantio? Tudo isso tem que ser checado, verificado antes do momento de plantio, né? E aí, por exemplo, também as equipes, né? Quais são, então, como eu falei, quem vai plantar, quem vai ser o badeco, quem vai trabalhar no muque para carregar semente, quem vai ser
O que mais tem no plantio, quem vai ser o operador do MUC, né? Os badecos, enfim, todas as outras operações que eu estou me lembrando são essas aí, né? Além, como eu te falei, do tratamento de semente, do transporte, que normalmente é feito pelo MUC, né? Lá para a lavoura. Tudo isso tem que ser planejado, tem que ser já feito um planejamento juntamente com a galera que está na frente, né? E quem vai fazer o monitoramento do plantio? Por exemplo, a gente está definindo aqui que vai ser 12 sementes por metro. Não, essa variedade vai ser 9 sementes por metro. Quem vai fazer essa regulagem lá na plantadeira? É o próprio operador? Ótimo se for ele. Mas quem é que vai fazer o monitoramento e dizer, não, beleza, tá show de bola, tá fazendo do jeito que a gente planejou? Por que eu estou falando isso? Porque se o cara, muitas vezes, isso já via acontecer. Era para ser 9 ou 10 por metro linear e estava caindo 12. No final das contas, faltou semente, né, daquela variedade. Aí teve que se plantar num lote outra variedade, misturar duas variedades do mesmo lote, porque não foi feito um acompanhamento daquilo que havia sido planejado. Portanto, o planejamento, aquilo que foi planejado não foi realizado, né? E só no final foi descoberto que a população não estava de acordo com aquilo que foi planejado. Então é importante que tudo isso seja definido. O que eu estou falando até aqui é do planejamento, né? Nós não começamos a executar ainda. Então beleza, está tudo planejado, tudo bonito, estamos esperando a chuva chegar. Choveu! Vamos lá, coletamos, deu plantio, deu condições. Quem é que vai verificar e vai definir se pode ou não pode plantar? De quem é a última voz? Se o dono está viajando, o gerente, sei lá, teve um problema e a mulher dele teve filho e se ausentou. Estou chutando hipóteses aqui. Eu sei que normalmente na época do plantio está todo mundo focado. Mas e numa situação de uma emergência que não tem uma pessoa responsável lá, né, um dos donos ou o gerente geral, que seja? Quem é que vai definir? Não, tá com condições. Normalmente pega lá a terra, né? Tá com umidade, cavoca lá. Não, tem umidade a 30 centímetros, a 15 centímetros, a 10 centímetros. E aí, vamos plantar? Não, bora plantar. Ei, mas o talhão 12, que a gente ia plantar a variedade Mamoré, tô chutando aqui, não deu condições de plantio. Nós vamos ter que ir plantar no talhão 26. No 26 é a variedade X. Eita, bexiga, essa não tá tratada, não. Ei, não chegou o tratamento dessa semente. Ah, beleza, vamos dar um jeito, vai buscar lá. Beleza, tratou. E aí, qual a população dessa daqui, que não foi dito para mim, que é o coordenador de campo? Então, de nada adianta fazer o planejamento se esse planejamento não for passado para frente. A gente precisa comunicar, né? Aquilo que foi planejado, todos têm que saber, ó, o nosso caminho é esse daqui, nós vamos para cá, beleza? Todo mundo junto. Então, é importante que seja comunicado, né? Quando eu falo também nas operações, o que influencia, né? Quando a gente vamos tratar sementes, e como eu falei aqui, se tem uma situação de que um lote determinado, que estava no plano a gente ia plantar o lote X, e o plano que a gente fez não deu certo porque não choveu aqui e choveu mais naquele talhão. Para quem não tem noção, né, de fazendas, tem fazendas que a gente tem 20 quilômetros, por exemplo, da mesma fazenda, né? Então, pode chover muito lá no final e nada aqui na frente, né? Então, vamos supor que nós planejamos começar por um determinado talhão e não deu certo. E aí, a gente vai ter que fazer o tratamento de outra semente. E aí, essa semente está lá no fundo do barracão. Todas as outras estão na frente. Então, a gente sempre orienta, né? Eu acho que todo mundo sabe, mas não custa a gente reforçar. A gente tem que tentar colocar por fileiras, né? Para que a gente consiga ter acesso a todas as variedades. Porque, como a gente sabe, o planejamento pode alterar de acordo com o tempo, com as intempéries. Então, sempre que você for armazenar as sementes, quando for chegando as sementes, ou se você mesmo produz elas, já vai colocando variedades em fileiras assim para que a gente consiga facilitar o acesso. Normalmente, quem tem câmara fria fica mais fácil. Assim, que armazena em câmara fria já sabe que tem que fazer dessa forma. Mas quando você tem pouco espaço, você tem que pensar na melhor forma de ter acesso a todas as sementes com a maior facilidade possível. Porque senão a gente vai perdendo tempo, né?
Na hora que a gente mais precisa plantar, nós não temos a semente tratada porque teve dificuldades de retirar. E se você não tiver empilhadeira, fica pior ainda, né? Então, como é que vai acessar esses bags lá no final? Certo? Então, é um detalhe que para mim faz bastante diferença a gente trabalhar pensando já em todas as possibilidades. Então, e quem vai levar as sementes lá para o talhão? Normalmente é o muque, né? Como já falei. Beleza. E chegou no talhão lá, abasteceu a plantadeira, ela vai começar a plantar, né? Show de bola, tá tudo certinho, a plantadeira tá revisada, tá top de linha. Beleza, abasteceu a semente. O que o muque tem que fazer, o cara que vai reabastecer? Aonde ele tem que ir? Quais são os sinais que o trator vai dar? Tudo bem, lá tem rádio, ele só avisa, vou ter que abastecer. Pronto, quando sair aí na estrada eu vou abastecer. Tá, beleza. Mas e se o rádio falhar? Mano, aí tem que esperar, né? O cara vai avisar. Não, moço, cria um sinal. Pode ser o alerta do trator. Numa fazenda que eu atendo, a gente criou, tem um giroflex que a gente usa nas colheitadeiras. Transferiu esse giroflex para os tratores no plantio. Para dizer que quando o giroflex, não sei se é giroflex, é aquela bexiga que gira em cima e com a luzinha, quando ela liga, é porque as sementes vão ter que ser reabastecidas no final do talhão. Quando ele liga o alerta ou o farol, eu não me lembro mais, um dos dois, é porque eu preciso colocar adubo nesse caso lá, né? Ok, e se por acaso eu tiver que abastecer o combustível também, né? Tudo bem que não tenha sinal, mas já chamo no rádio o meloso, o cara do comboio, e dizendo, no final aqui eu vou ter que abastecer. Mas eu tô indo abastecer eu não sei o que das contas. Moço, eu vou dar uma parada para abastecer a semente e o adubo, e aí tem que estar tudo orientado. Eu vou falar já sobre isso, sobre comunicar como vai funcionar. Então, o ideal é que você pare uma vez e abasteça as 3 coisas. Mas nunca vai dar certo porque o adubo acaba antes, ou a semente acaba antes. Eu entendi, eu sei disso. Só que é o seguinte, à medida que eu posso evitar mais paradas e parar uma vez só, o tanque está com 20% de abastecimento. Não, mas dá para tocar mais aí um monte. Beleza, mas se a melosa estiver por perto, vamos completar? Porque tu não vai perder tempo, entendeu? Uma parada só, tu já abastece combustível, abastece o adubo e abastece a semente, né? Então, essa questão do tempo de reabastecimento é extremamente importante. Quanto menos tempo, melhor. A gente vai falar sobre isso em outra aula, sobre troca rápida de ferramenta, que é justamente para a gente poder diminuir as paradas de máquina e, consequentemente, aumentar a eficiência das máquinas, que, consequentemente, aumenta a eficiência da nossa atividade, do plantio, certo? Beleza, e se acontecer uma manutenção corretiva, né? Tá plantando, e aí deu um problema lá num chicote da plantadeira. Qual o procedimento? Como é que funciona? Já tem desenhado? E se tem um comprador, ele está alinhado com vocês que, emergência. O que é uma compra de emergência ou de urgência? É máquina parada em operação importante. Se o plantio está em andamento e quebrou um chicote, ele está lá fazendo a compra da cantina, por exemplo. Moço, tudo bem, não vai deixar faltar comida, mas se for uma coisa, não, dá para deixar para amanhã, eu tenho para hoje, compre a peça, vá para a fazenda, corre, leve lá, depois você volta e termina. Porque não pode ficar a máquina, uma plantadeira plantada, parada, porque nós não temos um procedimento ou nós não temos pessoas comprometidas com a rapidez numa compra de algo que foi quebra de peça, algo que não estava sendo esperado, né? Mesmo que você fez a revisão, sempre acontece, né? Como é raro, mas acontece sempre, e de bem na hora do plantio você tem uma peça importante do trator ou de uma plantadeira que quebra, então tem que se dar o jeito mais rápido possível, né? Quem é que vai para a cidade? Já deixar definido, por exemplo, não tem comprador, vamos supor, uma fazenda pequena não tem comprador, né? E às vezes vai um, às vezes vai outro, mas nesse caso já tem que ficar definido. Gente, quem é que vai para a cidade? É você, pronto, se manda, corre lá e traga essa peça o mais rápido possível, né? Imagine, né, como eu falei, se faltar semente por um erro operacional, porque a gente botou uma população muito grande, tudo tem que ser pensado antes de
de fazer, de acontecer as coisas. Então, prever situações que elas podem acontecer. Não são desejáveis, mas elas podem acontecer. E para isso a gente tem que estar preparado. Bom, aí eu falei assim do planejamento e do operacional, das coisas que a gente pode fazer para evitar baixa produtividade no plantio. São coisas simples, né? Mas nada vai acontecer dessa forma se a gente não comunicar, como eu já falei, esse planejamento. Primeiro passo, reúna os seus coordenadores, se uma fazenda for grande, se não, reúna a galerinha aí que vai trabalhar. Ah, são só 5 pessoas na minha fazenda. Bora, reúna aí e pergunte, pega a opinião de todo mundo. O que é que vocês acham? Como é que vai fazer? Ano passado a gente fez assim e deu problema lá. Como é que a gente pode fazer para evitar? A gente chama isso de lições aprendidas. Se você teve problemas no ano passado no plantio, por isso que é importante registrar, que eu nem falei aqui, ó. Quem vai monitorar o plantio, né? Isso é uma coisa importante. Eu bato nessa tecla e a maioria não faz. Não faz, é uma coisa tão simples. Quando vai monitorar qual a população, qual é a profundidade que plantou, moço, bota no caderninho, depois passa isso para uma planilha de Excel. Normalmente é um técnico agrícola ou um coordenador que faz isso. Então coloque ali, porque a gente fica com um histórico, depois você consegue analisar esses dados. Esses dados se transformam em informação, né? Aí o ano que vem, quando você vai começar o plantio, o que acontece? Vem cá, o ano passado ali, não, moça, a gente plantou ali não estava dando, ali estava com sol, lembra? Estava levantando poeira, a gente plantou ali com 2 centímetros de profundidade, aí por isso que o plantio não veio bom. Não, moço, isso aí foi no talhão 25, não foi no 12 não. Aí fica aquela discussão desnecessária, sem futuro nenhum. Por quê? Porque não se tem registro do que aconteceu ano passado. E todo mundo acha que isso não é importante. É importante sim, ajuda você a tomar decisões e criar contramedidas para não cometer os mesmos erros que você cometeu no ano anterior. Então faça esse registro. Eu esqueci de falar lá no início, né? Quem é o cara que vai monitorar? Monitora, mas registra. Do mesmo jeito que faz quando vai monitorar o algodão, os bicudos do algodão, não tem lá o jeito certinho de monitorar e bota nos sisteminhas lá? Poxa, monitora a semente também, deixa registrado numa planilha. Mostra que você é organizado, você tem todos os dados. Se você é um coordenador, se você é o técnico que está me assistindo agora, moço, faça isso. É diferente do que a maioria faz. E aí você, é ponto positivo para você. Chega lá pro seu superior, pro seu gerente lá e fala, gente, aqui estão, manda no WhatsApp, no grupo lá, os dados aqui do plantio de hoje. O cara vai dizer, mas rapaz, esse cara tá fazendo mais do que eu tô pedindo para fazer. Esse cara é bom. Entendeu? Então é importante que a gente faça isso. Por fim, é importantíssimo, antes do plantio, ponha todo mundo numa sala, num refeitório, numa oficina, mas todo mundo envolvido no plantio. Do badeco, do cara da pá carregadeira, se for pá carregadeira, se for muque, se for empilhadeira, tratamento de semente, do cara da melosa, de todo mundo que está envolvido, dos operadores, enfim, todos, reúna aí e comunique qual é o plano, o que a gente vai fazer. Numa das fazendas, inclusive, que eu atendo, a gente criou um desafio, né? Que no final do plantio, porque vai ser monitorado o tempo de reabastecimento, né? O cara que menos tempo parou para reabastecer, ele junto com o muqueiro vão ganhar um prêmio. Agora com qualidade e com segurança, não pode esquecer, vai fazer de qualquer jeito, daqui a pouco dá um acidente. Mas é importante você criar, inclusive, competições saudáveis dentro de um plantio, de uma colheita, para que as pessoas se engajem nisso. Não que isso seja necessário, mas se você fizer, é bom, todo mundo vai ficar feliz, né? E vão se engajar. E acredito que com isso também a gente consegue reduzir os desperdícios. E a gente só consegue reduzir os desperdícios, aumentar a produtividade, com uma equipe engajada. Se você não tiver uma equipe engajada, vai ser bem mais difícil de você conseguir reduzir esses desperdícios, reduzir paradas de máquina, aumentar a produtividade, quando eu digo a eficiência do seu plantio. Beleza, pessoal? Então eu espero que eu tenha contribuído um pouco para quem está em época de plantio aí, ou para quem vai plantar o ano que vem, para tomar esses cuidados. E eu também vou falar em outras aulas sobre troca rápida de ferramenta, quais são as técnicas para que a gente consiga reduzir isso aí. Beleza?
E aí, vamos agregar?